Meu Senhor, sara nossa terra, por favor. Fazer aquilo que Ele ensinou. Quando a tempestade eu enfrentar. O meu mestre vou confiar. Suas palavras eu irei cantar. E um hino de louvor vou celebrar. Vou andar numa da Galileia. Em sua mão eu vou segurar. Não há nada neste mundo que me faz parar. Vou andar numa da Galileia. Em sua mão eu vou segurar. E um hino de louvor eu vou celebrar. É isso aí, meu parceiro, minha parceira de Deus, homem do Senhor Jesus, mulher do Senhor Jesus. Vocês foram escolhidos para fazer o reino de Deus ter movimento. Eis que te escolhi ainda no ventre da tua mãe e te ungi profeta entre as nações. Para o que falares seja derrubado, e o que falares seja edificado, seja edificado. Você é um profeta. Antes de tudo, você é um profeta. A tua boca tem poder. E o que tem saído da tua boca? Muitas vezes nós decretamos a nossa própria desgraça com a nossa boca. Sabe por quê? Porque quando abrimos a boca, nós proferimos maldição e não bênção. A palavra de Deus diz: como pode sair água amarga e água doce de uma mesma fonte? Você é fonte do Senhor. Quando Deus te escolheu, Ele falou que você era profeta. Profeta é para falar bênção. Profeta é para proferir bênção. Não adianta profetizar coisa ruim. O que você tem falado do teu patrão? O que você tem falado do teu esposo? Da tua esposa? O que você tem falado para o teu filho? Para a tua filha? Para o teu genro? Para a tua sogra? Querido, você decreta na vida deles o que você fala. Sabe por quê? Porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se é por ouvir, nós temos que falar coisa boa, para a pessoa ouvir e ter realmente a mudança na vida dela. Isso é ser parceiro de Deus. Quando você é um parceiro de Deus, você entende que o que sai da tua boca tem poder. O que sai da tua boca tem peso. E você precisa saber o que tem realmente saído e vigiar. A palavra de Deus é séria, ela fala assim: vigiai e orai. Vigiar primeiro, depois ora. Sabe por quê? Porque se você começar a falar, se você começar a proferir maldições na tua vida, maldições na história da tua casa, maldição na história da tua família, sabe o que acontece com você? Você vai ter que orar pedindo perdão e não orar para agradecer. Que forte isso, hein? Que forte. Você é um parceiro de Deus, pois hoje você vai sair dessa cama. Sabe por quê? Porque eu digo que essa cama não é feita para você. Eu profetizo na tua vida, essa cama não foi feita para você. Você está enfermo, você está curado agora. Se tem alguma enfermidade na tua vida, você está curado agora. Seu casamento está abalado, pois está agora, em nome de Jesus, abençoado por Cristo. Nós proferimos essa palavra na tua vida. Declaramos essa palavra na tua história. Porque você é um parceiro de Deus. Você precisa fazer uma aliança com o Senhor. Faz uma aliança pelo teu casamento. Faz uma aliança pelos teus filhos. Faz uma aliança pela tua empresa. Faz uma aliança pela tua saúde. 0 operadora 61 3035 9191. Esse é o telefone da tua bênção. Telefone da tua aliança. Ou se não, se for em São Paulo, que é o pulmão do Brasil, é 011 3081 7500. 011 3081 7500. Às vezes você tenta ligar para nós e o que acontece? As linhas estão todas ocupadas. Graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque nós estamos alcançando os 7.000. Falta pouco para os 7.000. Aí quando você encontrar as linhas alcançadas, as linhas todas obstruídas, o que você vai fazer? Você vai na Caixa Econômica, vai fazer um depósito lá.
Agência 2458, agência 2458, a conta corrente é 967-0, 967-0, operação 003. Ou se não, vai no Bradesco é a agência 3114-3. A conta corrente é 184-982-4. Conta corrente 184-982-4. A partir do momento que você faz uma aliança com Deus, você está dizendo a este mundo que você não pertence a Ele, que você é um estrangeiro, que você vai passar por Ele, mas você vai viver as coisas que está no mundo que você tem o DNA, que é o mundo celestial, é o reino de Deus que vai estar estabelecido na tua história, e nunca mais você será o mesmo, e começará a acontecer coisas maravilhosas na tua vida, sabe por quê? Porque você é um parceiro de Deus. Um parceiro de Deus. Olha, eu já quero te agradecer pela tua contribuição. Eu quero te dizer que você está no nosso coração e nós estamos no seu coração. Que Deus te abençoe e te ilumine e te guarde. Um abraço. Eu estou orando. Falei, Deus, eu não aguento, eu quero essa bênção. Não vou soltar essa bênção. Ultrapassei metas de novo. Surpreendeu. Surpreendi, e mais até do que o mês passado. Hoje é o meu segundo testemunho de muitos que ainda irei dar na igreja. Eu já dei acho que foi em dezembro que tinha passado na primeira fase da OAB. E eu queria falar que eu passei na segunda fase, graças a Deus. É uma prova muito difícil. E já estou empregada. Um membro da igreja me indicou no emprego e eu agora já estou empregada, em nome de Jesus. Vou dar muitos testemunhos ainda, em nome de Jesus. Parabéns. Eu estava pedindo um emprego para a Ruth. Carrotinha. E eu falei, Deus, eu não aguento mais. Desde novembro que eu estou fazendo campanha. E eu estou orando. Falei, Deus, eu não aguento, eu quero essa bênção. Eu não vou soltar essa bênção enquanto o Senhor não me dá. Aí, quando foi domingo, vim terça, continuei orando, estou jejuando. Aí, quando foi domingo, mais o Leles, que ele faz o milagre. Oramos nós dois. Quando foi ontem, ela foi chamada. Arrumamos o emprego dela, ela foi já contratada. Graças a Deus. E realmente isso para mim é um desafio, para mim subir aqui e ver se eu me conhece. Dê uma salva de palmas ao Senhor, igreja. Parabéns, Solange. Minha família tem sido repleta de milagres, repleta de bênçãos. E o Senhor falou em sentença. E hoje eu fui no Tribunal de Justiça buscar o meu alvará da minha primeira vitória num processo judicial. Eu sou estudante de Direito. Eu entrei no juizado especial sem advogado, sem nada, na esperança de conseguir restituir um bem que era meu de direito. E hoje eu fui no tribunal, levantei o alvará e o dinheiro vai estar na minha conta amanhã, em nome de Jesus. Aleluia. Parabéns. Deus te abençoe. Igreja, eu estive aqui no final de dezembro, contando uma bênção. Eu estive no programa também contando o meu testemunho, né, para as pessoas ficarem sabendo. E eu coloquei no meu coração que no final desse mês, de janeiro, eu também ia estar aqui dando meu testemunho de mais uma vitória. E eu estou aqui de novo com a melhor vendedora do mês. Aleluia. Ultrapassei metas de novo. Surpreendeu. Surpreendi, e mais até do que o mês passado, que eu falei, eu não vou ficar aqui, Deus tem muito mais para mim. E Ele tem retribuído, tem mostrado para mim. E mês que vem eu vou chegar de novo e eu vou dar outro testemunho com metas maiores ainda. Parabéns, Sahane. Parabéns, Deus te abençoe, viu? Olá, Brasil, que bom estar com você. Que bom hoje, mais uma vez, tocarmos a trombeta da fé, da esperança, aqui na nossa rede da família, rede da esperança, rede da fé e do amor. Quero cumprimentar o Brasil todo que está conosco nesse momento. Vamos começar ali em Fortaleza, que está pela rede Gênesis de televisão. Depois nós temos o pessoal de Natal, João Pessoa, Palmas, Brasília, né? Nosso pessoal de Brasília. E também cumprimentando o pessoal das rádios que estão conosco aqui, nos ouvindo, nos assistindo. Grande Aracaju, cidade bonita, bela, né? Angra dos Reis, Porto Alegre, Curitiba. E queremos lembrar que a Marcha de São Paulo também está chegando, dia 14, né? O nosso querido apóstolo Estevão Hernandes está na liderança da marcha aí, dia 14 de julho, São Paulo vai ser um grande movimento para Deus, é muito importante
todo o povo de Deus se posicionar. Né? E aí nós temos outras cidades também, Rio de Janeiro, Brasília, enfim, o Brasil todo tem marcado uma posição profética, pela graça, pelo amor, pelo poder do nosso Deus. E eu quero convidar você que faz parte do corpo de Cristo, manda e-mail, vamos tuitar, vamos dizer, olha, estamos juntos, vamos nos posicionar profeticamente. Amém? Quero começar o programa dando um abraço a todos os pastores que estavam antes de mim, aqui em Brasília, pastor Rafael, aí em São Paulo, atenção, Grande São Paulo, né, que estava antes de mim aí, o pastor Daniel e o pastor Saulo. Quero começar dizendo a todos aqueles que estão orando por nós, sendo parceiros de Deus, muito obrigado pela sua oração, pela sua cobertura em fé, muito obrigado também pela sua doação. Vocês que são parceiros de Deus, é por causa da sua semente que nós estamos expandindo, por causa da sua semente que nós estamos crescendo. Nós estamos inaugurando este mês, Salvador, atenção, próxima praça, Salvador. Que benção, em Salvador no ar, já imaginou? Quantos milhões? 5 milhões de pessoas assistindo, recebendo a Rede Gênesis Televisão. Depois, Belo Horizonte, Recife. Só aí nós estamos falando em 15 a 18 milhões de pessoas nessas 3 cidades. Porque vão ser as grandes cidades. E depois entramos em Limeira, Campos. E aí fica para julho ao restante das demais TVs. Sabe o que vai ser formar uma rede de fé, de esperança nesse país inteiro, gente? O valor disso em oração, a maravilha que isso vai representar. Eu quero agradecer a Deus e agradecer a você, parceiro de Deus. É a sua semente que está fazendo isso acontecer. É a sua contribuição, por menorzinho que ela seja, né? Por pequenininha que ela seja, Deus está nos ajudando através da sua contribuição. Seja fiel, porque quando você planta, o milagre vem para você. Quando você planta, o céu se abre e Deus te dá seu milagre, tá certo? E você que não é parceiro de Deus, o telefone dos parceiros de Deus é 0 operadora 61 30 35 9191. 0 operadora 61, porque é Brasília, 30 35 9191. Você de São Paulo, o telefone de São Paulo, parceiro de Deus, 0 operadora 11 30 81 7500. 0 operadora 11 30 81 7500. Amém? Você que recebe no Bradesco e paga suas contas no Bradesco, porque você é correntista do Bradesco, que vai todo mês lá, então anota aí, você pode fazer o pagamento dos parceiros de Deus na fila. Pega aquele boleto aí, essa ficha bancária e preenche. Você vai preencher para parceiros de Deus, agência 3114-3, agência 3114-3, conta corrente 184982-4, 184982-4. Caixa Econômica Federal ou Lotérica, agência 2458, agência 2458, conta corrente 967-0. 967-0, operação 003, tá bom? Amém? Vamos começar hoje falando com a nossa querida Cida Assunção, essa mulher abençoada está aqui. Gente, prepara o testemunho. Você tem parentes espíritas, você tem parentes que estão ou estavam no espiritismo, sofrendo retaliação, lutando para uma nova realidade. Escute o testemunho de agora. Manda o Twitter aí, né? Vamos twittar, vou começar do meu. Vai mandando para o Brasil. Atenção, Brasil, ligue-se agora. Né? Eu estou aí na TwitchCam, pela Sara Online, né? Pelo Facebook, pela Rede Gênesis, pela Sara Brasil FM. Eu estou com todos os veículos acionados e merece. A minha ajuda aí falando com o filho, com a filha, com o genro, com a nora, com alguém que você ama. Escuta esse testemunho, porque ele vai falar no teu coração. Cida, muito obrigado por você ter estado aqui. Foi um prazer, viu? E a paz do Senhor para todos o Brasil. Amém. Cida, que bom. Você veio quando para a igreja e de onde você veio? Conta para o Brasil como foi sua trajetória. Eu sou carioca, nascida dentro do Rio de Janeiro, né? No subúrbio da Penha. E nasci num berço católico e ao mesmo tempo espírita, né? Já nasceu assim? Já nasci assim. Já era tinha assim, essa tradição. Misto, né? Misto. Eram misturados. E que tipo de espiritismo? Era o candomblé. Candomblé. E era daquele candomblé mesmo puxado para a África, que parecia que era tudo movido aos bichos, né? Sempre com rituais de animais, sempre. Sacrifício, sangue, etc. Sempre. E minha mãe trabalhava, minha mãe solteira, e nós morávamos numa casa muito pequenininha, um quarto, e é onde eu fui criada numa bacia, né? Seu bercinho era Meu uma bacia? Meu berço era uma bacia. Que coisa, e que tinha uma mulher ao lado, no centro, nesse candomblé, e que cuidava de mim, né? E ela começou a ter pena, né? Me ouvia chorar, e
ela me pegou e levou para esse centro. E ali eu fui criada. Então, o meu mundo, o meu cercado, que hoje uma criança tem aquele cercado bonitinho, o meu cercado era um cercado de bichos. E eu fui criada ali dentro. O meu mundo, o que eu conhecia era aquilo. Os altares, os animais de sacrifício. Sua brinquedoteca era aquela? Era aquela. Você acabava brincando com aquelas peças, com aqueles objetos, era isso? Com aqueles objetos. Meu Deus, a vida e era inteira, tudo assim? natural, a vida inteira. Até os meus 16, 17, 20. Resíduo de oferendas, resíduo de vela, aí você brincava, fazia bercinho, brincadinha, essas coisas assim? É, porque era o que eu conhecia, bispo. Era aquilo. A Sua minha bonequinha, vida. os A minha vestidinhos, primeira boneca foi uma bruxinha. Foi uma bruxinha? Foi uma bruxinha, Que feita idade? de pano. Eu tinha uns 9 anos. E aí você acostumou com as manifestações, com as entidades, porque Isso. toda hora tinha manifestação, ou não? Eu, desde pequena eu já manifestava. Ah, você também manifestava? Eu também. Quer dizer, você assistia a manifestação no centro Isso. das diversas pessoas e você também recebia? Eu também recebia. Eu recebia tudo aquilo que estava à minha volta, desde criança. Porque o meu mundo era aquele. O que você achava? O que te foi ensinado? Que era entidades do bem? Como é que era? Não, o que me passavam que era para crescimento, para eu viver bem, para eu ter dinheiro, para eu viver uma vida saudável, fartura, né? Com familiares, no meu emprego. E Você se lembra a primeira manifestação sua? Que idade você tinha? me lembro. Eu tinha uns 13, 14 anos. Primeira vez que a entidade? A primeira vez. E que entidade foi? Sim? Foi uma mulher. Uma cigana, provavelmente. É. Maria Cigana, provavelmente. Foi chamada... Provavelmente Maria Cigana, aos 13 anos, te visitou. Isso. Ou Pombagira também É. poderia ser, né? Aí, aos 14 para 15 anos, foi uma pombagira, chamada Maria Mulambo. Sim. Né? E dali, ela começou a dizer que ia tomar conta da minha vida. A gente que mexe com quebras de maldição, atenção Brasil, eu estou falando esses nomes porque como eu trabalhei muito com quebras de maldição e trabalho até hoje, então eu conheço bem cada uma dessas linhas, cada uma dessas entidades. Então você recebeu primeiro a cigana, depois a pombagira, a Maria Mulambo, e ela veio para ficar perto de você. Ela Isso. encostou para te acompanhar. Para me acompanhar e cuidar da minha vida. Ela dizia que ia cuidar da minha vida, Misericórdia. que eu ia ser uma grande mulher, que tudo eu ia dominar, né? Eu ia ter todos os domínios de tudo. E aí a sua mãe não fez nada para te tirar. Sua mãe até achava bom, porque pelo menos você tinha onde ficar. Eu uma era babá. cuidada. Eu tinha escola, eu tinha pessoas que cuidavam de mim, né? Da minha pessoa, da minha vida. Mas eu era só, né? Não tive família, convívio direto, constante com uma mãe, né? Como eu tenho hoje com meus filhos. E para onde isso te levou? Aos 14 você começou a receber a Maria Mulambo. Qual foi o resultado, a consequência dessas incorporações, de tudo isso? A consequência é que a minha mãe chegou a um ponto que me colocou numa casa de família. Eu fui ser babá. E aos 16 para 17 anos conheci o meu marido, né? E aí começou a minha trajetória de vida. Fui morar com ele. Tão novinha assim? É, bem recebendo novinha. a entidade. E recebendo a entidade. As manifestações. Era em casa, era nos centros espíritas. As manifestações não eram só na hora das sessões, não. O tempo todo você recebia. Era o tempo todo. Eu achava que aquilo, eu estava ajudando as pessoas. Ela incorporava e ali eu dava consulta, ali bebia, fumava charuto, cigarrilha, bebia cachaça, né, conhaque, uísque, o que viesse estava bebendo, sabe? E eu achava que aquilo estava me fazendo bem. Você profissionalizou-se também, fazendo parte do centro oficialmente como médium, receptora Sim, também? sim. Você se tornou uma das aparás oficialmente. Isso. E quando foi entre 20 e 23 anos, eu fui colocada num quarto, nesse centro, né? Que era de chão de barro, tudo em tijolo, onde eu fiquei 40 dias. 40 dias? 40 dias, sem ver família, sem ver meu marido, meus filhos. Pra que isso? O que É um demandava? ritual que se chama, tipo retiro, né? Que você deita pro santo. Ali você vai entregar tudo pro santo ali. E em cada tigela tinha uma oferenda para um tipo de um santo. 40 de uma entidade. dias?
Isso. Você não saiu Eu não saí. daquele lugar por 40 dias? 40 dias. Nem tomar E banho, ali- nada? Não, tomava banho, mas aquela coisa, tudo ali dentro, não via ninguém. Quando eu queria ver alguém, era pelo buraquinho que havia no tijolo, né? Sem conversar com pessoas? Sem conversar com pessoas, eu só conversava com os filhos da casa, né? Chamados filhos de santo, e a dona do centro. Como é, e a pressão emocional? Aquilo devia ter feito uma transformação. Como é que foi que sua cabeça processou isso? Como é que você... Isso não te noidou? Você não ficou depressiva? Como é que ficou? Eu cheguei a um ponto, bispo, que aquela coisa me dominou de uma tal maneira que tudo para mim era festa, sabe? E eu saí dali, teve a festa daquele orixá, saí toda enfeitada, incorporada, né? Ele tomava conta do meu corpo. E a partir daí ele passou a se manifestar de uma se maneira manifestar. muito, É, porque você muito. se entregou. Quem deita para o santo entrega incondicionalmente a vida, a existência. Isso. E o marido aceitou isso? Como é que Ele me como é que- acompanhava. Ele me acompanhava e tudo o que era dito, ele concordava, porque era o mundo que a gente conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar em Deus. Nunca. Que idade você tinha nessa época? Eu tinha entre 20 e 23 anos. Depois que você saiu do buraco da consagração, de deitar para o santo, 40 dias, vocês estão ouvindo isso, Brasil? Você está escutando a gravidade disso, a seriedade disso, aonde um ser humano vai para tentar buscar o sobrenatural, para tentar encontrar poder de Deus, uma saída espiritualmente falando para a sua vida. 40 dias deitada para o santo, com todo tipo de oferenda, todo tipo de entidade, né, sem ver ninguém, sem comunicar com ninguém. 40 dias, não foi 4 dias não, nem 7. Às vezes você está jejuando aí diante de Deus 2, 3, 4 dias, 7 dias você acha que é muito, é 40 dias. E totalmente separado. Totalmente separado. Ô Cida, e aí, depois dessa segunda fase, como é que foi? Aí eu saí dessa fase, né, onde foi raspada a minha cabeça. Ah, raspou a cabeça Raspou também? minha cabeça. Quer dizer que além de você ficar no buraco 40 dias, a cabeça... Tinha todo o ritual, bispo. Tinha que raspar a cabeça, tinha outras coisas mais graves ainda que tinha que fazer, né? Era marcado com navalha, na gilete mesmo. Mas graças a Era Deus, tipo Deus... uma tatuagem. Se fazia uma Aí uma tinha um tatuagem. símbolo, né, daquele orixá, então era riscado. Riscava os braços, as costas e o peito. E você fez? Eu fiz, fizeram no meu corpo. Mas para honra e glória do meu Senhor, não ficou uma marca. Ah, é? Eu não tenho. Glória a Deus, Deus é bom, Deus é fiel. Já pensou fazer uma tatuagem dessa e depois não sumir? Não tenho. Apagou. Deus tirou. Ele sumiu. Eu não tenho nenhum tipo de marca no meu corpo. Isso tem a ver com a sua conversão, né? Vamos contar agora, mas deve estar. Você está curioso, eu também estou, eu não conheço a história dela, não. Vamos lá. Você, e aí, você saiu, cabeça raspada, consagrada. Como é que foi essa fase da sua vida após aí? Então, aí eu fui para casa, tinha um resguardo que fazíamos, né? Em que eu não podia me deitar com o marido, não podia ter nenhum tipo de relação com ele. Eu não podia pegar em faca, não podia fazer certas coisas, não podia andar em sol, aquela coisa toda, todo um ritual. E quando Por mais acabou... quantos dias? Por mais uns 3 meses. Usei um colar muito grosso no pescoço, né? Porque eu era assim, tinha que estar naquele resguardo sobre a guarda de vamos dizer assim, de uma pessoa que ficava cuidando da minha vida, né? Então foram 3 meses. A partir desses 3 meses eu estava livre para fazer tudo que eu quisesse fazer. Então essa pessoa chegou na minha casa, chamada Eked, né? Então ela levou todo o ritual para minha casa e falou: a partir de hoje você vai tomar conta dos seus santos, das suas coisas. E aqui você pode receber toda segunda-feira, o dia que você achar necessidade, para teu consolo, para cuidar do teu marido, da vizinhança e tal. E ali, toda segunda-feira virou um ritual. Eu esperava ele chegar do trabalho e ali elas incorporava, né? E aí bebia, fumava e falava as coisas lá e tal. E a minha vida começou a cair.
começou a cair, muita briga dentro de casa. Ele falava uma coisa, eu entendia a outra, né? Dinheiro faltando, tudo sumindo. Isso no Rio ainda? No Rio. Tudo isso no Rio. E as coisas foram assim, era um buraco, sabe? Eu me via, era um buraco ao meu redor, uma escuridão. Os filhos começaram a vir? Os filhos, eu tenho um casal de filhos, né? Que agora já eram nascidos nesse tempo? Na época eu só tinha um menino, o Jean, né? Eu tinha o Jean, muito pequenininho, e eu mudei de bairro. Eu fui morar no centro da Penha, né? Bem no centro, e o Jean era pequenininho. E a minha vida foi mudando, e muita, assim, tribulações, muita tribulação. Eu vivia dentro do inferno e não sabia, sabe? Quantos anos você ficou nisso? 30 anos. 30 anos no cativeiro. 30 anos você 30 anos. Suportou essa angústia, suportou esses conflitos? Muito brigas. Conflito, muita tribulação, muita briga dentro da minha casa com ele, e eu me refugiava bebendo e fumando, né? Esse era o meu refúgio. Eu ia beber para esquecer, ia escutar funk, pagode, ia para os bares da vida. Você invocava as entidades nessas horas? Invocava. E aí? Eu invocava. Elas manifestavam? E manifestavam, e ia conversar com ele, entendeu? E as tribulações foram acontecendo, e as coisas foram crescendo dentro de casa, num tal ponto que o inimigo, o atravessador, ele começou a entrar, e começou a roubar. Roubar. E eu trabalhava muito, eu trabalhava de segunda a segunda. Ganhei muito dinheiro, bispo, na minha casa. Muito. Mas o inimigo levou muito mais. Você trabalhava fazendo oferendas? Não, eu trabalhava, eu não atendia pessoas. Não. Tá. Eu tinha receio, sabe? Eu acho que Deus me preservou nessa parte. Eu não atendia ninguém. Poucas pessoas onde eu morava sabiam que eu era espírita. Você se tornou empresária? Você abriu empresa? Você ganhou dinheiro com que área? Eu me formei em manicura e cabeleireira. Sim. Então eu atendia as pessoas na minha casa. Né? Essa empresária foi aqui, em Brasília, recente. Então as coisas foram acontecendo, até que nós mudamos para Bangu. No finalzinho de 95 para 96. E as tribulações crescendo, a gente não conseguia comprar nada, e minhas coisas se acabando dentro de casa, os móveis, tudo se acabava, tudo. Minha despensa vazia, minha geladeira vazia, meu filho me pedia um iogurte, era no sacrifício, sabe? Eu tinha que estar buscando clientes para minha casa, para eu poder ter, sabe? Muito sacrifício, muita dívida. Nós tivemos muita dívida mesmo. E aí, até que no final de novembro de 96, o meu marido foi convidado, dentro da Marinha, que militar, a vir servir aqui em Brasília, né? No EMA. E aí ele veio para cá, nós viemos com quase nada. Quase nada. Tivemos que comprar tudo aqui. Sem cama, sem geladeira, sem fogão, sem panela. Mas recebendo as entidades. E recebendo as entidades. Continuando no caminho. Aquela peça veio comigo, sabe? Eu não trouxe mudança, mas aquela peça veio dentro do carro. O altar estava lá. O altar veio no carro, né? E aí ficamos numa kitnet durante uns dias. E quando nós voltamos ao Rio de Janeiro, uma entidade, homem, né, Zé Pilintra, chegou para meu marido e falou assim: olha, você vai conseguir isso e isso lá, viu? Não te preocupe, tá tudo já arrumado. Quando você voltar, você já vai ter o apartamento, vai ter tudo. E isso realmente aconteceu, sabe? Veio o apartamento, e aí foi consagrado também, já entrou com que era tudo em ferro, as peças, tudo em ferro, sabe? Dentro do candomblé eles não usam imagem, usam peças, louças, barros. E aí eu coloquei aquilo ali, coloquei uma mesa na sala, joguei uma toalha bem estampada e ali ninguém via.
E foi o tempo passando, veio 97, 98, 99. E o marido, a partir daí, também começou a se aprofundar. Não, ele sempre assim, parceiro comigo. Entendi. Mas ele não recebia nada, Entendi. ele Eu não... pensei que o Zé Pilintra tivesse Não. falado com ele, então... Não, falou com ele, mas em corpo de outra pessoa. Entendi. Sabe? Então ali... E se vocês moraram em Brasília e tocando a vida, mas servindo a entidade. Servindo a entidade. Mantendo o pacto direitinho. Então. É. E aí, meu filho foi trabalhar no Cobra, né, numa empresa, e conheceu uma moça evangélica, né, chamada Nair Paula, e eles começaram a namorar. Começaram a namorar e as tribulações dentro de casa. Guerras dentro de casa, espiritualmente, que hoje eu entendo tudo isso, né? E as coisas foram crescendo, uma bola. É uma bola que você fica ali dentro e aquilo vai crescendo ao teu redor. Você não sabe, você não entende o porquê aquilo, e eu acendendo vela e eu batendo cabeça para aquilo ali, sabe? Que tinha os dias e defumador e acendia incenso, né? Aquele ritual todo, e banho de sal e banho de ervas, e até que eu conheci uma dona aqui também que tem o centro espírita e aquela coisa, tudo, sabe? Aquelas tribulações. E essa moça passou a frequentar minha casa, que é minha nora hoje. Começou a frequentar a minha casa. E ela tinha medo. Hoje ela conta isso, né? Que ela não se sentia bem. E no apartamento que morávamos, tinha um corredor, que justamente dava na sala onde estava essa peça. E ela disse que sentia aquela presença, né? Espiritualmente, ela sentia aquilo. E eu confrontava muito nas conversas, falando sobre religião, né? O confronto mesmo do espírita, da pessoa do mundo, com a pessoa que é de Deus, né? E hoje eu sei que ela jejuou muito com a líder dela, com a diaconisa Ana, as duas, né? E a igreja jejuaram muito pela minha vida, pela vida da minha família. E até que em 2009 eu me encontrei com Deus. E tá isso aí, Brasil. Ei, eu tô aqui parado, eu tô aqui com o olho assim, ó, para petrificar. Imagina Deus mandando uma menina, colocando uma garota para namorar com um filho, para ser uma ponte e resgatar essa família. Pode entender o método de Deus? Deus não usou Esther, Deus não mandou Esther lá para o palácio, né? Deus não, a vida da gente não é da gente, é dele, né? Deus pega a sua vida, às vezes você não entende. Imagina os conflitos dessa menina, da Eunice, para poder... Será que é de Deus? Ele é espírita? Imagina o conflito. Mas ela teve força. De alguma maneira, a mão de Deus ajudou. E aí vinha a liderança, né? E aí, como é que foi que você quebrou essa barreira? Porque você a confrontava o tempo todo. Como é que foi que isso te vulnerabilizou para você falar, peraí, deixa eu ir conhecer, deixa eu ir lá? Como é que foi isso? Que foi assim. Aí ele foi em 2009, no início de 2009, ele foi para reserva. Né, na Marinha, com os 30 anos ele foi para a reserva. Então na reserva ele tinha que sair do apartamento, entregar o apartamento para outro que está chegando a ocupar. E ela falou assim, dona Cida, fala com minha mãe, com a Nélia, que ela conhece Sobradinho todo. Quem sabe a senhora não vai morar lá, que é mais perto da Asa Norte, não é tão longe do que a senhora morar em volta de Brasília. Aí eu falei, tudo bem. E nós nos perdemos na subida de Sobradinho, brigamos dentro do carro. Foi uma confusão nesse dia. E aí até que nós chegamos, a mãe dela, e ela nos levou uma imobiliária, né? E ali ele deu a chave, já estava com contrato, nós já tínhamos fiador, já tudo na mão, sabe? Entramos nessa casa e a mãe dela foi profetizando. É aqui que vocês vão morar. É aqui que vocês vão morar. E já entrou orando pela casa, entrou pelo um lado e as chaves foram abrindo, nós fomos passando. Ela nem te respeitou que você era espírita, do candomblé. Nada. Ela já foi, chegou e já foi. Já foi entrando. Declarando o seu foi religião. declarando. O que é a fé, né? O que é a autoridade, a ousadia do servo de Deus? E como é que você reagiu com aquilo, Cida? E eu ficava assim, né? Eu não entendia nada, né? O meu mundo era outro, mas eu aceitava. Para mim estava tudo bom. E aí ali nós mudamos para ali, né? Levei a peça, levou o altar. A peça dela é o altar. É, né, o altar. É o altar. Que é uma
É uma panela de barro e onde ficam todas as peças ali dentro. E ali eu guardei, coloquei na mesma mesa que acompanhou, né? E quando foi setembro, 8 de setembro de 2009, eu tive um encontro com Deus. Aonde? Dentro dessa casa. Ué, como? Explica pra gente. Você estava sozinho na casa e Deus te visitou? Como é que foi? Foi assim, o meu filho já estava na igreja, né? Porque o meu filho chegou, ele fez uma revisão de vida com a minha nora. E quando ele chegou em casa, ele falou: pai, mãe, a partir de hoje, eu vou viver o único Deus vivo, que é vivo e fiel, sabe? Então eu fiquei assim, tudo desabou ao meu redor. Eu me senti como eu estivesse num barco, como eu estava falando para o Farias, num alto mar, sozinha. E aquele mar batendo em mim, para lá e para cá. Sabe, aquela coisa gigantesca na minha frente. Uma coisa extraordinária que estava acontecendo. E aquilo começou a dar uma reviravolta dentro de mim. E eu fui revendo aquelas coisas à volta. O pai dele foi pro quarto. E foi pro quarto chorar. E eu fiquei com o chão, se abriu, sabe? E ao mesmo tempo, essa mãe de santo estava na minha casa. Naquele momento, naquela hora, naquele instante? E aí, eu falei assim: meu filho, vai ser feita a tua vontade. Se é esse caminho que você quer seguir, é Deus, você é livre para fazer o que vem do teu coração. E aí eu fiquei, e agora? Eu estou nesse mar imenso, nessa imensidão aqui. E eu olhava ao lado, bispo, aquilo tudo cresceu, sabe? Tudo à minha volta cresceu. De alguma maneira, Deus visitou você muito sobrenaturalmente pela fala dele. Pela fala dele. O testemunho dele foi como se fosse o Espírito Santo usou o testemunho dele para despedaçar toda aquela herança, toda aquela... Pelo que eu estou percebendo, virou... É como se uma corda grossa virasse um fiozinho que rebentou na hora. Você se dissolveu ali, toda a sua segurança, religiosidade dissolveu, é isso? Dissolveu. E a mulher estava perto? Não, ela estava num outro quarto, né? E aí, as coisas foram acontecendo no dia a dia, ele caminhando para a igreja com a minha nora, né? Toda a família dela, e a igreja orando, e a igreja orando. Quando foi no dia 8 de setembro de 2009, Deus me visitou na minha casa, 10 horas da manhã. E ele falou: filha, eu estou aqui. Eu sempre estive com você. E eu senti a presença muito, muito poderosa sobre a minha vida. Não eram entidades, não era nada maligno, mas era uma coisa muito forte. Uma coisa sobrenatural que eu nunca tinha sentido na minha vida. Você estava só nesse dia? Só. Todos saíam para trabalhar e eu ficava só. Você sentiu a presença de Deus vindo e... Eu vi nitidamente a mão de Deus estendida para mim. E eu liguei pro meu filho Jean. Falei: filho, peça ao seu pastor para vir na minha casa, que é o pastor Estênio. Porque se ele não vier hoje, amanhã sua mãe está morta. Aí ele falou: que isso, mãe? Falei: amanhã eu não tô com mais vida. E aí, liguei pro Nirvan, pro meu marido, e eu falei: amor, tomei uma decisão hoje na minha vida. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais esse mundo para mim. Hoje eu estou renegando esse mundo. Eu estou dando as costas para esse mundo. E as entidades, como é que você fez para romper o pacto? Aí eu liguei, aí ele disse: Cida, o que você decidiu, eu estou com você. Então, eu voltei, liguei para o Jean,
Ele me deu o número do pastor, eu liguei para o pastor. E o pastor, Cida, 5 horas eu estou na sua casa. Você é a mãe do Jean? Eu falei, sou a mãe do Jean. Eu dei o endereço, ele foi na minha casa. Bispo, esse pastor, quando chegou na minha casa, ele chorava como criança, com a diaconisa Ana. Eles choravam como criança. É como se eu tivesse me mudando para uma outra casa. Tudo na minha casa saiu do lugar. Tudo que eu tinha. Na época eu ainda não tinha guarda-roupa. Eu não tinha móveis assim direito, né? Eu era um caco. Eu era um vaso quebrado e que as peças não se juntavam. E essa diaconisa entrou no meu quarto, no nosso quarto, e começou a revirar. E ela foi tirando os fiz de conta de Xangô, de Ançã, Iemanjá, e foi tirando. E foi orando, e foi falando em línguas, e foi orando. E aquilo foi... O meu coração parece que ele tinha dado várias voltas, sabe? Várias voltas dentro de mim. Parecia que eu estava sendo quebrada por dentro, toda, órgão por órgão. E ela foi dizendo, isso aqui não te pertence, e foi quebrando as maldições. Eram saias coloridas, amarela, vermelha, roxa, azul, branca, porque cada entidade tem uma cor. E ela foi orando, e eu tinha símbolos de patuás pendurado nas paredes, eu tinha rabo de cavalo mesmo, né? Eu tinha uns cones, né, que faziam sons, que se chama, que são as entidades das árvores, né, que se chamam Nanã, e assim, muitos. E até que chegou nesse altar. E eu juntando tudo em saco preto, saco de 100 litros, um saco imenso, e fui enchendo aqueles sacos. E o pastor orando. Aí eu cheguei para ele e falei, pastor Estênio, eu tenho uma coisa para lhe mostrar. E essa coisa hoje está saindo da minha vida, do meu casamento, da minha família. E eu levantei essa toalha. No que eu levantei essa toalha, ele falou, Cida de Deus, o que é isso? E ele começou a orar, e ele falou, se coloque no saco. Peguei com a minha mão, e ali eu estava nascendo, bispo. Ali foi uma coisa assim, eu não tenho como explicar o que estava acontecendo naquele momento. Aquela peça, ela pesou na minha mão, como se ela não quisesse sair dali. E de repente eu disse, no poder do nome de Jesus, está aqui, pastor. E eu suspendi aquilo rápido, foi muito rápido, e eu coloquei dentro do saco. E fomos enchendo o carro dele, e nisso o Nirvan chegou, e ele pediu licença para o Nirvan, você deixa eu chegar até o seu carro? E no carro do Nirvan tinha anéis, né, de pombagiras, consagrados, tinha pontas de cigarro, de charuto, tinha um fio de conta também deles, e o carro era consagrado a esse demônio, a essa entidade. E ali o pastor orou, tal, acabou daquilo tudinho, eu me rendi a Deus, sabe? Eu vi poderosamente a mão de Deus dentro da minha casa, no meio da minha sala, falando comigo, sabe? Não era entidade, não era nada materializado, não era matéria. Era uma voz que vinha, que saía de dentro do meu peito. E ele dizia no meu ouvido, filha, estou aqui. Era uma presença sobrenatural de Deus que apareceu. Brasil, você está vendo isso aí? Você está ouvindo? Difícil, né? Difícil ouvir um testemunho tão forte, verdadeiro, honesto, de uma vida que passou tantos anos escrava, sendo roubada, sendo ferida, e um dia volta para Jesus. Que filme, né?
Que filme? Esse é o teu Deus, esse é o Deus que te sara. Cida, como é que foi? Você aceitou Jesus naquela hora, se ajoelhou, chorou, como é que foi? Aceitei como é que você rompeu Jesus. o pacto ali? E aí foi no caminhar. E o pastor falou para mim, Cida, aqui é um novo caminhar. É uma nova estrada. E ali orou comigo, meu esposo. E no mesmo ano, em novembro, eu fui por revisão de vida. Dali em diante eu ia para a igreja, né? Ele ia. No início ele me deixava dentro da igreja, né? Me deixava na cadeira. Ele ficava um pouquinho ali e ia para casa. E eu ali, sem saber como conversar com Deus, como orar. E Deus foi me usando. Eu fui falando, eu fui abrindo a minha boca, eu fui clamando, fui pedindo, Deus, o Senhor disse que me ama. Então eu estou aqui, Deus. Reconstruindo tudo. Reconstruindo tudo, começando tudo do zero. Eu nascendo ali, sabe, juntando os meus cacos, porque Deus tinha uma obra para mim, sabe, e tudo perfeito, sabe, no tempo dele. E pelo tempo de Deus, hoje eu estou aqui. E aí eu fui para revisão de vida com meu marido, minha filha, a Nirvana. E aí, ali foi a minha libertação. Foi a minha libertação, me libertei totalmente ali no revisão de vida. Eu tive um encontro com o Espírito Santo, me batizei, né? Até hoje esse batismo é muito falado, porque antes da pastora, da minha líder, Tadeumas Valdete, falarem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu já estava sobre a água, né? Eu já estava dando pulos e não sabia por quê. Né? Eu mergulhava e voltava, e todos à minha volta com medo que me afogasse, que eu muito pequena, a piscina muito alta, e eu mergulhava e voltava, e aquela alegria, foi uma festa, e ali ficou toda a velha criatura. Cida, e você hoje? Nós já estamos chegando ao final, eu estou com os nomes das pessoas que estão ligando. Aqui eu tenho a Irene de São Sebastião, a Geisa de Brasília, a Érica de Samambaia, Sandra de Sobradinho, muita gente de Sobradinho hoje, a Marilene do Núcleo Bandeirante, a Maria Ruth do Guará 2, a Dora do Recanto, tanta gente aqui, e nós vamos orar por vocês todos e muitos outros que ligaram, que estão fazendo contato. E a Cida hoje? Quem é a Cida? Você é empresária? Eu estava vendo aqui, você tem uma empresa chamada Cida, Dona Cida, que é de comida, né, de alimentação. Você é uma mulher bem-sucedida. Como é que é vocês hoje? Hoje eu estou caminhando. Sou uma mulher guerreira e vitoriosa em Cristo. Sabe? E tudo que eu tenho hoje eu sou rica. Rica com Jesus, rica de espírito. Hoje eu sou lavada, sou remida pelo sangue de Jesus. Hoje eu sou uma nova mulher. Eu sou uma mulher que o amor de Deus foi plantado em mim. Primeiramente o amor. Independente de qualquer coisa, é o amor. O amor. E você doar para as pessoas. E ouvir. E eu digo assim, bispo, hoje somos líderes, Sobradinho, com a bispa Vera, bispo Jonas. E hoje eu sou empresária porque Deus usou a bispa. Muito. E eu dou glórias a Deus. Oro muito por vocês. Por todos vocês mesmo. Porque hoje eu sou uma nova mulher. Porque quando eu me converti a Deus, eu senti uma dor no meu ventre. Sabe? Como se tivesse se rompendo, cortando mesmo. Então hoje, bispo, eu sou livre. Graças a Deus. Eu sou livre. Eu tenho uma empresa chamada Dona Cida, com 2 D. O primeiro D é o dedo de Deus.
na minha vida. Porque para honra e glória do meu Deus, hoje eu estou aqui. Amém, Brasil. Graças a Deus. Jesus de Nazaré. Que explosão. Que presente. Que presente, que presente. Que testemunho maravilhoso. Quando Deus aparece, a gente nem precisa falar muita coisa, né? Só adorar, orar. O resto Deus faz, não é isso? Debaixo de um testemunho maravilhoso desse, a única coisa que eu posso te dizer, a mão de Deus está estendida para você. O braço de Deus não está encolhido. Vamos orar agora? Cida, muito obrigado por você ter vindo, falado para o Brasil todo. A sua história, não é? Essa história sua dá um filme maravilhoso, né? Vamos pensar aí na possibilidade de fazer um filme, compartilhando com o Brasil inteiro aquilo que Deus fez na vida dessa querida. Amém. Hoje ela é bem-sucedida, tem uma empresa, hoje é uma outra realidade. E Deus quer construir a mesma história, a mesma nova história para você. Levanta a tua mão, põe o óleo da unção no teu dedo, passa na tua cabeça, passa no teu corpo, unge teu filho que está doente, unge a tua filha, unge teu marido que está na cama, porque Deus vai manifestar seu poder. Deus vai manifestar a sua glória. Quero pedir a produção para me ajudar aí com a canção. Nós vamos orar. Estenda suas mãos. Em nome de Jesus, Pai. Eu libero o poder da tua palavra. Eu libero o poder da tua unção agora. Eu libero o poder dos teus milagres, teus grandes milagres. Tu és o mesmo Jesus de Nazaré. Tu és o mesmo Jesus de 2000 anos atrás. Senhor, Tu és o Deus que ouve a oração do Teu povo. Tu és o Deus que atende a súplica daqueles que clamam, que choram, que sofrem, que tantas vezes estão se sentindo sozinhos, abandonados, pensando que ninguém os vê, que ninguém os observa. E eu coloco esses nomes que estão sofrendo hoje na Tua presença. Nós Te agradecemos pelo testemunho da Cida, por ouvir, ver, escutar uma história tão verdadeira, tão real, tão sobrenatural. Ajude, eu Te peço, aqueles que estão nos leitos, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desenganados, aqueles que estão sofrendo, desesperados. Meu Deus, abraça-os com um abraço de amor. Estende a sua mão e os traga para perto do teu coração. Pelo nome precioso de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Brasil. Depois disso, fique na paz. Não precisa falar nada. Você já entendeu tudo.